Existe um nível de disciplina que te transforma em algo irreconhecível, algo até assustador. É o nível em que seus olhos ficam frios, seus movimentos se tornam automáticos e as pessoas sussurram que você foi longe demais. Elas não entendem. Você não está mais tentando ser disciplinado. Você se tornou a própria disciplina. Miyamoto Musashi chamou essa transformação de o caminho. Não um hobby, não uma prática, mas um modo de vida. Ele escreveu que para controlar os outros, você deve primeiro controlar a si mesmo. E foi exatamente isso que ele fez. Nenhum homem jamais personificou a disciplina pura, implacável e autoforjada como Musashi. Ele não nasceu com um dom divino. Ele não foi treinado em escolas renomadas. Ele era um selvagem, um espadachim autodidata que matou seu primeiro oponente ainda criança e manteve um histórico impecável em mais de 60 duelos, até a morte. Mas suas vitórias não eram apenas sobre habilidade técnica, eram sobre o domínio total da hesitação. Ele não se movia rápido, ele se movia sem hesitar. E isso é a verdadeira disciplina, a completa eliminação da hesitação. Vamos mergulhar nos segredos dele. Primeiro, o caminho do Ronin. Musashi viveu como um Ronin, um samurai sem mestre. Ninguém para lhe dar ordens, ninguém para lhe dizer o que fazer. Ele era limitado apenas pelo seu próprio código de honra. Todos os dias, ele praticava sozinho, sem aplausos, sem recompensas, sem validação externa. Ele dormia no chão, treinava até suas mãos sangrarem, meditava sob cachoeiras congelantes. Por que ele fazia isso? Porque ele possuía uma sabedoria que poucos alcançam. A forma como você treina é a forma como você se apresentará no combate. Se sua vida de treino for fácil, sua luta será fácil. Se seus hábitos diários forem preguiçosos, seu destino será fraco. Musashi não treinava com espadas de madeira. Ele treinava com aço de verdade, com perigo real, com dor real. Ele sabia que o conforto gera covardia, e por isso, ele destruiu o conforto completamente em sua vida. Ele costumava dizer: se algo não tem um propósito, não o faça. Esse era seu lema. Cada ação tinha um propósito. Cada movimento era um treino. Cada respiração, uma preparação. Viver como Musashi é viver com uma intenção implacável. É cortar tudo o que não afia a sua lâmina. Distrações, confortos, falsos amigos, prazeres sem sentido. Segundo, matar a fraqueza moderna. O homem moderno é viciado em conforto. Ele quer os resultados, mas não o sacrifício. Ele quer o domínio, mas ainda verifica o celular a cada 10 segundos. Musashi olharia para a maioria das pessoas hoje e veria apenas escravos. Escravos da emoção, da preguiça, da distração constante. Ele dizia que uma mentalidade fixa é limitante, mas uma mentalidade flexível abre as portas para o crescimento. Isso significa que a disciplina não se resume à rigidez cega. Trata-se de adaptabilidade. Um verdadeiro guerreiro não quebra a rotina. Quando a vida muda, ele se adapta e continua em movimento. Se ele não pode treinar com uma espada, ele treina com bastão. Se ele não pode meditar em paz, ele medita no caos do mundo. O homem disciplinado se adapta sem desculpas. Ele não diz: hoje não dá, farei isso mais tarde. Ele diz: farei isso de qualquer maneira. Esse é o segredo de Musashi. Ele não dependia de condições perfeitas para agir. Ele criava as condições através da sua força de vontade. Quando você atinge esse nível, a própria vida se torna seu campo de treinamento. Cada desafio se torna uma oportunidade para fortalecer sua lâmina interior. Terceiro, a solidão do caminho. Há algo que você precisa aceitar antes de trilhar este caminho. A disciplina absoluta vai te tornar solitário. Musashi nunca teve uma família. Ele não tinha amigos próximos, seguidores ou o conforto de uma casa. Ele vivia em cavernas, dormia em templos, vagava pelas montanhas em silêncio absoluto. Mas esse isolamento era sua forja. Em seu livro ele escreveu: o objetivo final do caminho do guerreiro é dominar a morte. O que ele queria dizer não era apenas
a morte literal. Ele se referia à morte do medo, à morte do apego, à morte da fraqueza. Porque quando você para de temer a perda, a dor e o julgamento dos outros, você se torna imparável. É por isso que as pessoas que atingem um mais alto nível de disciplina parecem sem emoção. Elas já morreram para tudo o que costumava controlá-las. Quando você trilha esse caminho, as pessoas vão te chamar de frio. Vão dizer que você mudou. Ótimo. Você não deve permanecer afável e dócil para agradar os outros. Você deve arder para temperar sua alma, até que nada mais te abale. E quarto, o sistema de prática implacável de Musashi. Ele tinha uma regra simples. Pratique sem interrupções. Todos os dias, sem exceção. Ele treinava as formas de espada milhares de vezes, mesmo quando seus braços tremiam de exaustão. Ele dizia: hoje é a sua vitória sobre o seu eu de ontem. Amanhã será a sua vitória sobre os homens inferiores. Essa é a essência da disciplina aterradora. Você não compete com os outros. Você compete com o homem que você era há 24 horas. E se esse homem treinou mais do que você hoje, você perdeu a batalha do dia. O treinamento de Musashi era brutal, porque ele entendia a lei da forja. O aço só se torna afiado quando sobrevive ao fogo. Se você evita a chama, permanece sem fio, sem corte, para sempre. É assim que você deve treinar seu corpo, sua mente e seu espírito. Você não descansa porque está cansado. Você descansa porque merece, porque completou o trabalho. Você não para quando dói. Você para quando termina. Essa mentalidade transforma dor em poder e sacrifício em força. Muitos olham para Musashi e veem um monstro, um homem sem coração. Mas eles não entendem. A disciplina dele não era sobre ódio ou crueldade. Era sobre liberdade. A liberdade de não ser escravo das próprias emoções, da própria preguiça, do próprio medo. Cada gota de suor, cada momento de solidão, cada sacrifício era um passo em direção ao domínio completo de si mesmo. E quando você se domina, o mundo se curva à sua vontade. Você não precisa viver em uma caverna para aplicar esses princípios. Você pode começar agora mesmo. Desligue as notificações. Faça aquele treino que você está adiando. Leia aquele livro em vez de rolar a tela. Cada pequena vitória sobre a sua própria preguiça é um passo no caminho do guerreiro. Corte o que é desnecessário. Abrace o desconforto. Torne-se implacável na sua busca pelo autoaperfeiçoamento. A disciplina não é uma punição. É a forja que te transforma em uma arma. Uma arma contra a mediocridade, a fraqueza e a hesitação. O caminho é solitário e difícil. Mas a recompensa não é fama ou fortuna. É algo muito maior. É a paz de saber que você se tornou a melhor versão de si mesmo. A versão que Miyamoto Musashi respeitaria. Se você está pronto para forjar sua própria lâmina, deixe um comentário dizendo: eu sou a disciplina. Vamos ver quantos guerreiros estão dispostos a trilhar este caminho. Obrigado por assistir e continue afiando sua lâmina. Dizem que talento é um estalo. Dizem que genialidade é um direito de nascença. Essas são mentiras confortáveis para os fracos, porque elas desculpam a única verdade brutal da qual você não vai escapar se quiser dominar qualquer habilidade. O domínio se conquista com tempo, humilhação e obediência incansável. Se você quer aprender 10 vezes mais rápido que todo mundo, tem que estar disposto a parecer pior que todo mundo na sala e fazer aquele trabalho chato, repetitivo, aquele serviço humilde que quebra o ego e transforma ele em algo útil. Isso é Shuhari, o segredo antigo japonês que separa os aprendizes dos predadores. E quando você entender isso, nunca mais vai sair correndo atrás de novidade, deixando a disciplina de lado. Imagina uma manhã fria, com chuva cortando o ar. Um jovem chamado Kaido está no pátio, com as mãos dormentes e o vapor da respiração no ar. Ele quer ser um mestre da espada, não para receber aplausos, mas para que a vida dele corte todas as desculpas. Ele chega sem saber nada, achando que pode pular os treinos chatos porque tem instinto, porque sente um fogo queimando por dentro. Ao meio-dia,
O professor já tinha tirado dele todas as ilusões confortáveis. Sabe por que os homens mais durões são invisíveis antes de se destacarem? Porque eles aprendem a obedecer. Shu, A, Re. Essas não são palavras poéticas para ficar na estante. Elas são um mapa que transforma a repetição em instinto, imitação em inovação, obsessão em arte, sem esforço. Shu é a morte do ego. Shu é se entregar de propósito à estrutura. Nessa primeira fase, você não pergunta por quê. Você não inventa, você copia até que seus músculos parem de perceber a diferença entre imitação e verdade. Cada una que quebra, cada pulso que arde de tanto repetir o movimento. Cada queda constrangedora é o preço para ganhar habilidade. Tem um motivo pelo qual os samurais treinam ficando na mesma posição até os pés decorarem o chão. Tem um motivo pelo qual os músicos praticam escalas até os dedos doerem de tédio. Seu cérebro é como um funcionário ranzinza que não aceita que você é bom em algo até receber uma prova irrefutável. Repita o mesmo movimento, certinho, 300 vezes. E os neurônios vão começar a se comunicar. Repita isso 1000 vezes e o corpo vai agir sem nem precisar da sua cabeça mandar. Essa é a velocidade que nenhum seminário, nenhum atalo, nenhuma frase motivacional vai te dar. A maioria das pessoas nunca sai do lugar porque confundem velocidade com inteligência. Elas dão uma olhada rápida no manual e agem como se ler uma receita fosse a mesma coisa que cozinhar o prato. Eles são perigosos no sentido de que são barulhentos e ineficazes. Vão ter certificados. Vão ter vários projetos inacabados. Vão ser especialistas em ser iniciantes. Você, se for sério, precisa abraçar o tédio grotesco de se tornar básico. Copie, feito uma máquina. Copie, até copiar, parecer trapaça. Copie até seu cérebro não ter mais onde pendurar dúvidas. Depois do Shu, vem o A. Isso não é rebeldia. A é a fase de afiar, quando o que você copiou começa a fazer sentido de um jeito mais profundo. Você estuda as contradições de propósito. Você aprende com alguém que tem um ritmo diferente. Alguém que respira diferente. Que se move como um trovão em vez de um rio. Você não quebra as regras porque está entediado. Você quebra porque agora entende o motivo delas. Começa a perceber os padrões por trás. Você pega duas técnicas que nunca deveriam ser unidas e junta elas. Porque agora vê por que se completam. Num momento que nunca rolou antes e nunca vai rolar de novo. Pensa num solo de jazz, onde o músico toca fora do ritmo e depois resolve tudo numa linha só, que parece inevitável. É isso. É experimentar com fidelidade, criatividade, baseada em fundamentos. Essa fase acelera o aprendizado, porque reorganiza o conhecimento em princípios, e não em listas. 1000 movimentos viram um só princípio. 10.000 horas se comprimem numa rede de causa e efeito. Você consegue navegar rápido. Lutadores famosos, programadores de elite, músicos e mestres artesãos não carregam enciclopédias na cabeça. Eles carregam mapas de relações. A te ensina a construir esses mapas. Isso deixa sua mente mais ágil e eficiente. Você começa a sacar os padrões no caos e toca sem pensar 2 vezes. No fim, sobra o silêncio, que é o som mais alto que o domínio do assunto faz. É rir, onde a técnica some e só a resposta fica. Você se mexe antes do problema aparecer. Você cria antes mesmo da ideia chegar. Sua mente não está ausente. É liberdade. Você não está mais escolhendo entre opções decoradas. Você está inventando a resposta exata no momento em que ela é pedida. É a fase onde o desempenho vira parte de quem você é. Dá um medo ver isso, porque mostra o que o resto do mundo chama de talento. Mas talento não é mágica. Talento é o resultado de um trabalho duro, implacável, aperfeiçoado por milhares de repetições certas. Vou te contar uma história rápida, que não é nada bonita, porque crescimento verdadeiro nunca é. Tinha uma mulher chamada Rei, que queria dominar o piano. Ela não era prodígio, ela era prática e determinada. Ela começou copiando gravações, nota por nota, até as mãos sangrarem,
de tanto fazer escalas. Os vizinhos achavam que ela tinha pirado. Imploravam para ela parar de tocar sempre as mesmas partes. Mas ela continuava porque tinha pouco tempo para perder e mais a provar para si mesma do que qualquer reconhecimento de fora. Depois de meses, ela foi se encontrando naquilo. Ela estudou ragtime e barroco ao mesmo tempo e encontrou um motivo que atravessava séculos. Depois de anos, ela chegou em Ri e a música que tocava fazia estranhos chorarem, porque parecia que o piano já sabia a emoção antes mesmo dela apertar qualquer tecla. Sem atalhos, sem despertar místico musical, só um mapa do caminho e a paciência para segui-lo. Essa é a vantagem brutal que o Shuhari te dá. Ele faz o aprendizado ser linear num mundo que só valoriza a distração. Enquanto os outros ficam pulando de curso em curso Borg, você firma. Enquanto a galera corre atrás de novidade, você devora o básico. O resultado não é só velocidade, é ausência de desperdício. Se você aplicar o Shuhari na programação, vai passar meses copiando os outros até suas mãos decorarem a lógica de olhos fechados. Aí, vai explorar outros paradigmas até sacar o padrão que une tudo. Daí você vai criar soluções que seus concorrentes vão chamar de genial, porque você vai ter a prática para executar na hora. Se você aplicar isso na língua, vai falar com uma presença que faz os nativos virarem a cabeça, porque sua gramática não vai ser frágil. Seu ritmo não vai parecer estranho. Tem resistência, e isso é feio. O ego grita que imitar é servidão. A cultura vende a individualidade como um bilhete de primeira classe para fugir da dor. Essa é a mentira do nosso tempo. Novidade sem base é só barulho. Imitação sem entendimento é escravidão. Shuhari exige que você passe pelos dois extremos, como uma faca. Obedeça completamente. Depois entenda profundamente. E então supere tudo sem arrogância. Aqui estão as regras práticas para quem quer aprender 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais a fundo que a pessoa comum. Escolha uma habilidade e faça dela sua gravidade. Diga para si mesmo que não vai começar outra até essa entrar na sua pele. Encontre um professor que seja pelo menos 10 vezes melhor que você. Se não conseguir achar alguém pessoalmente, escolha um mentor cujo trabalho você possa assistir repetidas vezes, sem cansar. Copie exatamente, não de qualquer jeito, nem do seu jeito. Exatamente. Repete até teu corpo nem precisar mais da tua autorização. Só aí, começa a questionar. Estuda outros jeitos e faz aquela pergunta boba 1000 vezes até a resposta ficar na cara. Fica no processo por anos. Não vê o domínio como uma corrida rápida. Vê como um cerco que vai devorar quem tu era antes e deixar algo bem mais forte no lugar. Se você quer avançar mais rápido, aplique intensidade, não macetes. Intensidade compacta o tempo. Quem treina 20 horas por semana, com foco total e repetições perfeitas, vai superar quem treina 40 horas por semana distraído. Foco é o multiplicador. Estruture sua prática com uma honestidade brutal. Mantenha um registro das repetições, erros e correções. Meça o que realmente importa. O que conta não é o tempo gasto, mas as repetições feitas com precisão mesmo cansado, e a frequência com que seu sistema nervoso executa os movimentos sem pensar. Você vai precisar de humildade e vontade, na mesma medida. Humildade te mantém no jogo quando todo instinto te manda negociar. Fome te mantém treinando quando o tédio aperta a garganta. Se você escolher o conforto, vai ficar acomodado. Se escolher a dificuldade, vai ficar perigoso. Esse caminho não é para todo mundo. É para quem topa ter uma vida que parece chata para os outros, porque crescimento muitas vezes vem disfarçado de monotonia. É para quem prefere ser letal em uma coisa só do que mediano em várias. O caminho vai te despir, mas também vai te moldar. Shuhari vai te ensinar a aprender de um jeito que acelera tudo, não com truques, mas alinhando sua cabeça com a realidade. A habilidade vira ritmo. O ritmo vira instinto. Instinto vira identidade. Se você quer uma vida que atravessa qualquer parada, começa pelo básico. Obedece até dominar.
quebra até sacar. Transcende até não ter mais nada para aprender da técnica. Porque agora, a técnica vai aprender com você. O mundo vai chamar seus resultados de talento. E você vai sorrir na sua. Porque sabe o preço que foi pago. Não tem atalho. Só existe o caminho e os caras e minas que têm coragem de seguir ele como soldados. Levanta. Escolhe a habilidade que não vai te esperar. Começa agora. Seu eu do futuro vai te agradecer de um jeito que você nem imagina quando a prática parar de parecer castigo e começar a ser a fonte. Quem domina não é preguiçoso. Ele encontra os incansáveis. Valeu por assistir. Se quiser ver mais vídeos, não esquece de curtir e se inscrever. Até logo!